Essa semana me perguntaram se a gente fazia parte do chamado movimento messiânico. E aí surge uma pergunta: o que é judaísmo messiânico? Judaísmo, na verdade, a própria palavra já é um pouco complexa, porque judaísmo se entende o ismo como uma religião ou culto. E na verdade é muito mais baseado no. Existe uma frase que alguns estudiosos antigos dizem, afirmam, não importa se o termo está certo ou errado, a questão não é essa, mas o termo que usam é javismo, né? Ou adoração a Hashem. Por que judaísmo? Porque na verdade é o povo judeu. E qual a religião do povo judeu? Você é judeu, então deve ser judaísmo. Então essa associação com religião. O termo realmente é um pouco equivocado quando se trata de. Se você for analisar pela religião do judeu, ok, o termo é perfeitamente usado. Agora, quando a gente está falando de judeu, a gente está falando de povo e não de culto necessariamente. E judaísmo messiânico seria um judaísmo baseado em um Messias. Quando na verdade a Torá ela não está baseada na fé em Messias. A Torá está baseada em fé em Hashem, né? O sagrado, bendito seja ele, Adonai, o Criador dos céus e da terra, que traz uma mensagem de obediência. Então, a crença em Mashiach é crer, como foi uma das, se eu não me engano, foi a segunda profecia mais forte da Torá sobre Mashiach, que a primeira seria sobre a cabeça da mulher, que na verdade está ali registrado que é Israel, é lógico, né? A cabeça da mulher não. A criança que pisaria a cabeça da serpente, que é o fruto da mulher, que está relacionado, lógico, a Yaakov, Ekev, etc. Não dá tempo para explicar isso agora. E a segunda referência era que viria um depois de Moshe, que seria aquela pessoa que traria a reunificação do povo para a Torá. A grande questão, então, na verdade, é a obediência a Hashem. E como é que a gente sabe que nós estamos ou não obedecendo a Hashem? Existe um compilado de livros chamado Torá, ou algumas pessoas chamam Lei dada a Moisés, Lei de Moisés, que na verdade nada mais é do que, se você for ler ipsiliteris, está escrito o seguinte, que vocês vão fazer assim, vocês vão fazer assado, são instruções de como viver a vida, seja matrimonial, seja congregacional, seja ela comunitária, de justiça, litígio ou religiosa. Então, na verdade, o que é a Torá? Na verdade, o que é a fé em Hashem baseada na Torá? É você pegar aquilo que ele ditou, não que uma pessoa, terceiro, quarto ditou, mas que ele ditou, e colocar isso em prática. Isso sim é a fé que se chama hoje judaísmo, né? Na verdade, simplesmente obedecer ao Senhor, né? Aquilo que ele disse, né? E baseado também, a gente está sempre baseado com aquelas pessoas que passaram depois de Moisés e tal, e trouxeram uma mensagem de edificação, como no caso dos profetas. Isso sim seria o chamado judaísmo bíblico, né? Então, assim, o judaísmo messiânico, baseado na fé em uma figura messiânica, é tirar o foco principal da Torá. O foco principal de Hashem é cuidar do nosso povo, que nós fôssemos reunidos e obedecêssemos a ele. Variações de quem é, quem não é, quem deixa de ser Messias, isso pode ser até um ponto importante da fé, mas não é a base da fé. A base da fé é a obediência ao Senhor, obediência ao Eterno, acima de todas as coisas, e praticar a justiça que Ele nos ensinou. Tá? Fica aí a dica. Eu acho que para a gente nortear a nossa vida, a gente precisa dar uma olhada aonde está o nosso foco. Infelizmente, muito do que foi influenciado pela cultura, seja ela babilônica, né, ou seja ela dentro da cultura helenista, greco-romana, até mesmo a cristã, que depois se incorporou logo depois do século III da Era Comum, né, infelizmente o foco tem sido adorar a criatura ao invés do Criador. Então, se a nossa base estiver focada em qualquer outra coisa que não seja o Eterno, Adonai, infelizmente isso não é base de fé, tá? Só para a gente nortear, para a gente ter um pouco de noção do que a gente precisa de fé, do que é a fé que a gente está buscando, tá bom? Que o Eterno abençoe vocês, Shavuot Tov.